Graça e paz, amados. Amém. Fiz que nem a Lene, eu aprendi, meu notebook aqui, para não esquecer de nada que o Senhor tem para falar. Vou fazer uma brincadeira, mas é verdade. Não sei como é ser noiva, mas desde quarta-feira eu não durmo. Eu sinto borboletas na minha barriga. Eu falei para o apóstolo, eu não consigo dormir, porque o Senhor liberou uma bênção na minha vida. E foi através de uma live. Então você que está assistindo a live hoje, você que está aqui na igreja, que vocês possam acreditar no Senhor. Independente da situação, independente do que você tem passado, do que você tem vivido. E o meu testemunho começa na live que o apóstolo ministrou sobre o colo da vitória. Naquele dia eu não consegui vir para a igreja. Eu estava com muita dor de cabeça, muita mesmo. Só que esse não foi o motivo que não me trouxe até aqui. Naquele dia eu tive que fazer uma escolha. Ou eu vinha para a igreja naquele dia, ou eu vinha na Santa Ceia, porque eu estava sem condições financeiras de estar aqui. Mas eu falei, eu vou assistir. E como a minha dor de cabeça era muito forte, eu peguei o tablet e coloquei escorado na cadeira. Só que eu não conseguia olhar para o tablet, de tanta dor que eu estava. Aí peguei minha Bíblia, peguei meu caderninho e comecei a ouvir o apóstolo, tudo que ele falava. E o Senhor foi ministrando meu coração, e sem eu perceber, aquela dor de cabeça foi embora. Eu posicionei a cadeira virada para mim, na minha frente, comecei a ver, e não percebi que a minha dor de cabeça tinha ido embora. E uma célula antes desse culto, eu ministrei o final da campanha Meu Milagre. Eu falei para as meninas, para todas elas, se elas tinham um milagre, e todas disseram que sim. E eu disse para elas, o que você tem feito para alcançar o seu milagre? E ficou para a gente refletir, para a gente pensar, para a gente fazer algo por esse milagre. E eu compartilhei o meu. E pronto, Assisti o culto, estou assistindo o culto. E o apóstolo falou sobre a intimidade que João tinha com Jesus. E na hora que o apóstolo falou assim, fique de pé. Dentre todas aquelas coisas que o apóstolo falou, aquilo me tocou muito, sobre João ouvir o coração de Jesus. E na hora que foi o momento da oração, eu sempre faço isso, se eu estou assistindo. Eu me levanto e eu oro como se eu estivesse na igreja. Porque a minha casa é a igreja do Senhor, eu sou a igreja do Senhor. E eu me levantei, virei para a cortina, não olhei para Clara, fechei meus olhos e disse para Deus, Deus, fala comigo, eu preciso ouvir o seu coração. E isso eu desejava muito de Deus. Eu falei, eu quero ouvir o Senhor falar comigo. E o Senhor começou a falar, eu comecei a chorar. E o Senhor falou algo muito importante para mim. Sabe aquele sonho que você compartilhou ontem na célula? Eu disse sim. Sabe por quê, amados? Nós precisamos identificar a voz de Deus. Se você nunca ouviu Deus falar, deseje de todo o seu coração. Deus, eu quero ouvir a sua voz, fala comigo. Porque quando você ouvir Deus de verdade, você não vai ter dúvidas. E eu não tive dúvidas, porque o Senhor falou para mim, sabe aquele milagre que no meu ver físico, humano, seria para final do ano. E não era para final do ano. O Senhor disse algo para mim. Ele falou assim, se movimenta. O Senhor falou forte ao meu coração. Para que isso aconteça, para que o seu milagre aconteça, se movimenta. E aí quando o Senhor fala se movimenta, aí vem os questionamentos, porque nós somos humanos, Como, Senhor? Como? E o Senhor começou a falar, porque eu pedi para Ele. E Ele falou para mim assim, vem de uma rifa. Então muitas pessoas aqui da igreja, muitas pessoas que me conhecem, que estão assistindo aí, porque eu pedi para algumas pessoas assistirem também, receberam uma mensagem minha, vinda da parte de Deus. E eu disse, se você quiser e se você puder me ajudar, estou vendendo uma rifa. E encaminhei todas as fotos para essas pessoas, com um propósito de Deus. Então o Senhor falou para mim, faz a rifa.
Eu falei, amém, Senhor. Mas eu falei assim para Deus, questionando Deus. Deus, eu não tenho condições de montar uma rifa. O Senhor disse para mim, você tem convênio. Eu falei, amém, Senhor, tenho convênio. E outra coisa, o Senhor falou, você sabe fazer pão. E eu sei fazer pão. E bem. O Senhor falou para mim, faz bolo. Então, o Senhor foi me dando alternativas. E talvez o Senhor tenha feito isso com você aí de casa. Talvez o Senhor tenha feito com vocês aqui sentados. Porque muitas vezes a gente fala assim, estou na quarentena, eu não posso fazer nada. Estou na quarentena, eu não posso sair da minha casa. Ei, amados, se o Senhor falar para você, faça algo. Faça o que o Senhor te mandou. E naquele momento, eu vi que o Senhor era comigo. Na verdade, eu sempre soube, né? Desde a minha infância, as mulheres que estão aqui, que ouviram o meu testemunho, né? Sabe disso, eu creio muito em Deus. E eu coloquei em prática, acabou a oração. A Clara falou, mãe, você está chorando? Eu falei, sim. Sabe por quê, Clara? Porque eu pedi para Deus para ouvir o coração dele. E o Senhor falou comigo. Amadas, eu podia ter feito 3 pedidos para Deus. E eu vou brincar com um deles, porque as meninas que estão da minha célula aqui sabem que a Clara falou mesmo. Eu podia fazer 3 pedidos. Eu anotei aqui para eu não esquecer. Eu precisava trocar o pneu do carro. Eu precisava ir ao médico, porque eu tenho que fazer um exame, um retorno. E uma brincadeira que eu sempre falo para a Clara, que quando eu casar eu vou comer bem. Por quê? Porque eu não gosto de comer marmita no serviço. E lá na célula, a Clara falou, eu falei assim, né, como todas as meninas ficaram quietas, eu falei, Clara, você sabe qual é o meu desejo? A Clara falou assim, casar e comer bem. Todo mundo riu. Mas eu disse para ela, não é isso. O desejo do meu coração, a meta que eu coloquei para este ano, e o Senhor sabe que estava no meu coração, era sobre a minha célula. Mês que vem faz 1 ano que nós estamos na célula, e eu estou firme e forte, em nome de Jesus. E para este ano eu falei para o Senhor, Senhor, eu preciso arrumar minha célula. Eu preciso das cadeiras para minha célula. Eu preciso fazer a cobertura da minha célula. E o Senhor sabe, Ele conhece tanto o meu coração, tanto, que isso era o meu sonho. Eu podia pedir outra coisa para Deus, mas eu não queria nada de Deus. Eu só queria que Ele me abençoasse com isso, com a minha célula. Acabando aquele culto, eu mandei 2 mensagens. Uma para minha irmã e outra para minha cunhada, que está aqui. E essas foram 2 pessoas que estiveram ali comigo. Abraçaram essa causa, sem ao menos perguntar para mim, Jade, para que essa rifa? E nós vendemos a rifa, nós estamos juntas em um só propósito, para Deus. Então, amadas, no outro dia eu fui para a escola e eu compartilhei com a apóstola. Eu falei, apóstola, que eu chamo ela de Nildinha, né? Eu estou falando apóstola aqui, mas eu chamo ela de Nildinha. Eu falei, Nildinha, nós fomos lá pegar uns materiais no almoxarifado. E eu falei para ela assim, Nildinha, eu quero que você diga algo pro apóstolo. Eu falei com Deus ontem, Deus falou muito ao meu coração através da live. E o Senhor falou que dentro de 2 meses eu ia subir no altar e eu ia testemunhar. E ela falou assim para mim, mas se Deus fizer o milagre antes... Eu falei, se Deus fizer antes, eu vou subir lá e vou dar meu testemunho. Porque é para honra e glória do Senhor. E amados, passaram-se 2 semanas. Então eu acho que eu não ouvi certo. Passaram-se 2 semanas e eu estou aqui. E o Senhor me mostrou que não é no meu tempo, não é no tempo da Jade. É no tempo dele, é no tempo de Deus. Então, se você tem um sonho, se você quer alcançar um milagre, se movimenta. Né? O Senhor disse claramente ao meu coração, se movimenta, descruza o braço, filha, parte para cima, vai atrás, corre atrás do seu milagre. E foi assim que eu fiz. Falei com a apóstola, nós tínhamos reunião de manhã, né, com a nossa coordenadora da escola, e ali sentada eu peguei meu tablet, peguei um contato de uma moça do Boticário e mandei tudo que eu queria para essa moça, tudo, todos os pedidos. E a Anice me ajudou com algumas coisas e nós montamos essa cesta. Na terça-feira a mulher falou assim para mim, Jade, terça-feira eu te entrego. Terça-feira eu não iria trabalhar. E eu falei, eu vou lá na escola. Fui para a escola,
peguei todos os pedidos, fui embora com a minha cunhada, porque eu estava de carona com ela, fomos para casa. Cheguei em casa, fiz um almoço correndo ali para mim e para Clara, engoli a comida e fui correndo numa gráfica, né? Fui imprimir, tirei as fotos, imprimi para mim postar no WhatsApp para as pessoas. E eu estava muito cansada, porque eu tinha trabalhado a manhã inteira, eu não tinha almoçado direito, e eu fiz essas correrias. Cheguei 4 e pouco da tarde, sentei no sofá, e mais uma vez o Senhor falou comigo. Então, nós precisamos estar atentos à voz de Deus. Talvez na sua agitação, o Senhor não vai falar com você. Ele não vai, Ele precisa que a gente pare, se conecte com Ele. Eu sentei, escorei para trás e falei assim, ai, graças a Deus sentei. E mais uma vez o Senhor veio e falou assim, ó, se movimenta. Você está sentada, você está cansada, mas faça algo. Sabe por quê, amados? Muitas vezes você compartilha coisas pelo WhatsApp. Muitas vezes você manda mensagens, você manda vídeo. E você tem deixado o seu sonho ou algo que Deus falou de lado. Então na mesma hora eu entendi o recado. Eu peguei meu WhatsApp e eu comecei a mandar. Eu fiquei 1 hora. As pontas dos meus dedos já estavam doendo. Eu fiquei 1 hora, selecionei quase todos os meus contatos e enviei essa rifa. E nesse dia, eu vendi 24 rifas pelo WhatsApp. Não descansei, porque o Senhor falou, se movimenta. Não fiquei nisso. Fui para casa da minha cunhada. E lá nós vendemos mais. Ela vendeu para mim pelo WhatsApp, vendeu pessoalmente. E nós continuamos. No primeiro dia, nós vendemos 34 nomes. E continuamos a semana. Continuamos. Em 4 dias, nós vendemos 94 números, nomes de pessoas. Então, o que eu quero dizer para vocês é que quando Deus está no controle, quando Deus está no comando, é no tempo dele. Mas Ele precisa que você se movimente. Ele precisa que você faça algo. Ele precisa que você acredite, tenha fé, acredite no milagre dele. Não tenha vergonha, porque eu não tive vergonha. As pessoas me perguntavam, Jade, para quê? Você está vendendo a rifa? Eu falava assim, propósito de Deus. Isso aqui tem um propósito. Deus falou comigo e um dia eu vou dar meu testemunho. Então, não tenha medo. Encare. Amém? Então, esse é um dos testemunhos que eu trouxe hoje, né? Que o Senhor falou comigo. Só que não parou por aí. Não parou por aí. No domingo passado, eu vim para o culto e o apóstolo liberou uma palavra aqui. E eu já estava nesse mover. Eu estava nessa unção que eu estou compartilhando com a Nildinha. Sobre ouvir a voz de Deus. Saber identificar a voz de Deus. E quando o apóstolo começou a ministrar o culto, eu tremia. Por dentro e por fora. Eu tremia muito. Porque tudo isso da rifa, tudo isso no dia que o apóstolo ministrou no colo da Vitória, o Senhor estava confirmando ao meu coração e confirmando naquele dia. O apóstolo liberou uma palavra e ele falou assim, será que você tem ouvido a voz de Deus ou Deus está em silêncio? E é uma das coisas que eu falo para as meninas da minha célula também. A gente tem que aprender a lidar também com o silêncio de Deus. Tem momentos que o Senhor vai falar claramente, que nem Ele falou da rifa, Ele falou do pão, Ele falou do bolo. Mas tem momentos que você vai falar, pedir, e o Senhor vai continuar em silêncio. E nós temos que entender que o silêncio também é resposta. É resposta de Deus para as nossas vidas. Não devemos pensar que Deus não está nos ouvindo. Eu acredito em Deus. Eu sei que Deus está o tempo todo. Um dia o apóstolo também liberou uma palavra aqui. Que Deus está onde eu acredito que Ele está. E eu falo que Deus está na minha casa. Deus entra na minha casa. Deus fica na minha casa. Então, quando eu ouvi aquele testemunho, foi bem o que o apóstolo falou no começo. Tem hora que a gente dá uma de louco, uma de doido, né? Eu esperei acabar aquele culto, eu não vi a hora de encontrar o apóstolo. Eu vendi algumas rifas aqui, e eu fui para o meu carro e fiquei esperando o apóstolo desocupar. E a Nícia falou assim para mim, Jade, você não vai embora? Eu falei, não, Nícia, eu não posso ir embora, eu tenho que falar com o apóstolo. Eu tenho que falar com o apóstolo. Porque ontem na minha célula, Deus falou comigo e hoje o apóstolo confirmou. E eu vim e falei com o apóstolo. Eu falei, apóstolo, ele liberou uma palavra, na verdade. Ele falou que nessa semana, até sexta-feira, Deus ia liberar uma bênção.
Ele liberou essa palavra-chave. Então, amados, quando a apóstolo estiver aqui, liberar uma palavra num culto ou através de uma live, creia. Porque ele falou que ia liberar uma bênção. E eu falei para ele, mostrei meu caderninho, a doidinha mostrou o caderninho falando, né, do que o Senhor tinha falado comigo. E eu disse para ele: apóstolo, antes de sexta-feira eu vou receber uma bênção. E ele falou: amém, filha. Falei: amém. E fui embora para minha casa. E eu velei por essa bênção a semana inteira. A semana inteira. Senhor, o Senhor vai me dar uma bênção. O Senhor vai me dar uma bênção. E todos os dias eu acordava cedo, pegava o celular da Clara, porque eu ia esperar uma bênção pelo celular dela. Então eu acordava, pegava aquele celular, olhava e nada. E passou 1, passou 2, passou 3 dias. E eu ali. Falei: vai acontecer. Vai acontecer. Então, chegou o dia. Terça-feira eu fui trabalhar. E quando eu fui trabalhar, tem algumas meninas da escola que estavam mexendo com um aplicativo lá, da Caixa. E a Eunice, minha amiga, que está me assistindo, ela sabe muito bem disso. Que para mim nada deu certo. Talvez para vocês que estão sentados ou assistindo, esses FGTS, aplicativo da Caixa, habitação ou pausa de contrato de carro, deu certo. Mas para mim não dava. Não dava nada certo. Eu tentava, não dava certo. Eu ligava, não dava certo. Um dia eu saí com a Anice, eu fiquei 1h30 no telefone. Eu chegava em casa de noite, eu ligava e nada, e nada, e nada. Então, era o silêncio de Deus. E amém, Senhor. Não murmurei, acreditei no Senhor. Deixei, tá indo. Todos os dias eu tentava a mesma coisa. Na terça-feira eu cheguei na escola, as meninas estavam mexendo com isso, a Evelise sabe. Elas estavam mexendo com o aplicativo e o meu CPF dizia que já estava cadastrado. Só que eu nunca cadastrei meu CPF. Diziam que eu tinha uma senha e eu nunca tive essa senha. Eu não sabia dessa senha. Eu não imaginava. E uma moça chamada Eunice me falou assim: Jade, você tem que ir na Caixa. Porque alguém já cadastrou seu CPF e se duvidar, até um hacker pegou o seu dinheiro. Porque estava acontecendo muito aqui, né? E eu falei: amém, Nisso, um dia eu vou, porque eu não tenho nada lá. Eu falei assim, porque o meu FGTS é logado com a minha casa, então eu não tenho nada lá, eu devo ter muito pouca coisa. E fui deixando. Só que na quarta-feira, eu fui na Caixa. Eu fui. Cheguei lá, fiquei 3h30 no sol. Sol quente, muito quente. Mas eu entendi que eu tinha que estar lá. E eu cheguei, depois de 3h30, eu entrei. E em 2 minutos... o moço pegou meu CPF e ele olhou meu cadastro. Ele falou assim para mim: moça, você tem um dinheiro para sacar, você quer sacar? Eu falei: quero. Ele falou assim para mim: eu vou escrever aqui no papel. E ele escreveu. E quando eu abri aquele papel, tinha R$1.045. E eu dei glória a Deus. Por quê? Porque eu não esperava. Eu sempre falei: é R$90, é pouca coisa, é R$100, é 200, porque eu não imaginava. Então o Senhor desatou na minha vida. E Ele desatou através de um ato profético, de uma palavra profética lançada aqui do altar. Quando o apóstolo falou: até sexta-feira você vai alcançar o seu milagre, eu acreditei. Eu cheguei no apóstolo e falei para ele: apóstolo, até sexta-feira eu vou receber o meu milagre. Amém? Só que não parou por aí também. Na quarta-feira eu recebi esse milagre. Já cheguei em casa dando pulos lá em cima, que a Clara sabe. Muito feliz. Porque mais uma vez o Senhor disse: ei filha, estou aqui. Ei filha, eu que cuido de você. E eu, feliz da vida, com aquela bênção, peguei, tirei meu dízimo, sentei no sofá, tirei meu dízimo, coloquei dentro do meu envelope e guardei o restante, porque é para o propósito da varanda, que é do Senhor. E aí chegou na quinta-feira. Só que esse milagre que o Senhor liberou do FGTS era a palavra profética que o apóstolo falou. Mas eu esperava outro milagre ainda. E eu falei para o Senhor: Deus, ainda falta aquele, porque é aquele lá que eu quero. É aquele lá. E
eu peguei e fiquei lá sentada, tô sentada na quinta-feira, pensando com Deus. Falei, Deus, só tem mais amanhã. Eu falei para Deus, só tem mais amanhã. Porque eu falei para o apóstolo que até sexta-feira. E só tem mais um dia. E eu tô sentada e a Clara grita assim, mãe. Eu falei, o quê? Do meu jeito, o quê? Aí ela falou mais uma vez, mãe. Eu falei, o quê, Clara? Ela falou assim, chegou uma mensagem. Aí eu falei assim, que mensagem? Ela falou assim, a mensagem da Caixa. E eu falei, o quê? Já deu um pulo do sofá, porque eu estava pensando com Deus, só faltava mais um dia. E eu falei, o quê? Porque eu estou conectada com Deus aqui. A menina está gritando lá do quarto que chegou a mensagem da Caixa no mesmo momento. Eu peguei e fui correndo lá na Clara. E ela me mostrou a mensagem. Amados, eu fiquei muito feliz. Muito, muito, muito. Porque desde março eu tento pausar o contrato da minha casa. Desde março. E nunca consegui. E essa mensagem vinha com a pausa da minha casa. A Clara estava assistindo uma aula online com o professor, ao vivo. Ela fechou a câmera. Nós seguramos uma nas mãos das outras, nós duas. E nós pulamos, nós jubilamos, nós agradecemos, nós louvamos a Deus. Porque Deus é fiel. Deus é fiel, Ele conhece o desejo do seu coração, Ele te conhece, assim como Ele conhecia que o propósito do meu coração era para minha célula, e isso vai se concretizar. Eu vou colocar as cadeiras, eu vou forrar, eu vou fechar em cima, eu vou deixar tudo do jeito que o Senhor me pediu. Então, o que eu quero dizer para vocês é que o Senhor tem propósito em tudo. É no tempo dele. Não pense que o silêncio de Deus não é resposta. É sim. Acredite, tenha fé. Amém? Deixa eu só terminar aqui. Calma aí, gente, que eu anotei para não perder nenhuma coisa que o Senhor me falou. Amém? Que passei. Então vou fechar aqui. Então, amados, falei 3 testemunhos. Agora eu vou contar só mais 2, rapidinho que eu vou passar. Um deles, no mês de maio, rapidinho, apóstolo, porque eu sonhei com o Senhor dizendo para mim assim, ó. Mas, me contando o meu tempo. Mas as meninas da minha célula, minha cunha que está aqui, a Thaís, a Clara, a Evelise, a Jéssica, elas sabiam, porque eu já dei o testemunho lá na célula. Quando começou a pandemia, o meu salário atrasou. Então talvez essa é a sua situação hoje. Talvez o seu salário atrasou. Talvez você está desempregado. Talvez as portas estão fechadas. E naquele mês de maio eu passei muito apuro. Muitos. Porque o meu salário atrasou. E atrasando o meu salário, atrasou o carro, atrasa a casa, atrasa o meu FIES. E vira bola de neve. Porque a gente sabe que quando é contrato assim, os juros é muito alto. E eu deixei rolar o meu FIES. Deixei a parcela do meu FIES embora. Falei, deixa pra lá, vamos embora, vamos continuar. E isso era uma coisa que me afligia também. E a Cunha sabe, porque eu compartilhei muito com ela e com meu irmão. E um dia, eu estava lá na minha casa também sentada. E o Senhor enviou providências. E eu recebi uma mensagem do Mato Grosso. E o vô da Clara não vende um gado para ela. Ele não gosta de vender, ele diz que é só para faculdade. E naquele dia ele vendeu um bezerro da Clara e mandou R$1.000 para mim. E disse assim, é para você pagar as suas contas. E mais uma vez eu louvei a Deus, porque Deus sabia do meu coração. Deus sabia que o meu propósito com ele era de acreditar, né? Então eu louvei a Deus, porque eu fui fiel a Deus. E Deus me honrou, paguei todo o meu FIES. E o último testemunho para vocês. Eu vou dizer para vocês que desde junho eu não faço compras na minha casa, porque o Senhor enviou pessoas para me abençoar. Pessoas que chegaram na minha casa sem eu esperar. Uma foi a Jéssica através da mãe dela, outra foi o Márcio que não sabia de nada, outra foi o esposo da Renata. E eles falaram que Deus tocou, algo tocou no coração deles para me abençoar. Então eu sei que é de Deus. Deus cuida nos mínimos detalhes de tudo. Deus cuida de tudo. Deus não deixou faltar nada. Deus enviou o meu irmão e a minha cunhada com coisas para Clara. Coisas bobeirinhas, coisinhas.
para ela. Então, amadas, o Senhor conhece, Ele sonda o nosso coração. Então, talvez a sua vida hoje está bagunçada, as suas dívidas, as suas contas, a sua casa. Mas eu creio num Deus poderoso que pode mudar toda e qualquer situação. Não duvide, creia no milagre de Deus. Creia que Ele pode fazer. Porque muitas coisas fogem do nosso controle, do ser humano, mas do controle de Deus não foge nada. Ele supre tudo. Amém? Quero agradecer hoje a presença da minha mãe, que ela veio aqui. Mãe, eu louvo a Deus pela sua vida, porque em todos esses momentos a senhora esteve comigo. A Nice e o Elbio, o meu irmão, a minha cunhada, as menininhas que estão comigo. Deus é fiel e sempre vai ser fiel. Amém? Seja fiel a Ele também. Glória a Deus.